Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Depois de mais de uma semana, estou voltando com mais um vídeo cheio de curiosidades e informações para você ficar bem sabido. Já vai deixando o seu like? Se você não é inscrito, inscreva-se, que é muito importante para o crescimento do canal. O assunto de hoje nos fala sobre gemas preciosas. Quê? Não, gente. São pedras preciosas. Chega de embromação e roda a vinheta Brasil! Brasil! Um dos itens mais cobiçados e valiosos das joalherias do mundo todo são as pérolas. Mas quem ganha um colar ou um par de brincos de pérolas, muitas das vezes não faz ideia do que isso representa, ou pelo menos porque se trata de uma coisa tão cara. Alguns que compram também pouco têm noção do real motivo que os faz pagar tão caro por adereços que contêm esses objetos. A verdade é que as pérolas são um mecanismo de defesa das ostras contra objetos estranhos que acabam parando no interior das conchas. Quando um grão de areia ou um parasita qualquer outro material orgânico entra em contato com o manto que protege os órgãos internos do molusco, tem início o processo de produção de uma pérola. Em algumas situações, os objetos podem até causar algum dano, e para evitar complicações ainda maiores, o organismo da ostra passa a depositar o nácar, também conhecido como madrepérola no intruso. A substância é a mesma que forma a parte interna da casca, portanto é rígida e o objeto recebe diversas camadas para atingir a sua forma final. Apenas por uma questão de curiosidade, quando há algum dano externo que atinge a região interna da concha da ostra, a recuperação consiste no mesmo processo, depositando o nácar na região afetada. Galera, nós vamos falar agora dos tipos de criação de pérolas. Elas podem ser produzidas pelas ostras naturalmente ou de forma cultivada. E o processo que resulta neste artefato é o mesmo em ambos os casos. Porém, há um detalhe que deixa a pérola natural mais valiosa que a versão de criação. As naturais são muito mais raras, especificamente as variedades esféricas, que é muito procurada para a confecção de joias. A criação de pérolas cultivadas. O processo para se obter uma pérola por meio de cultivo já começa com um fator um pouco complicador. Os criadores precisam esperar cerca de 2 a 3 anos até que a ostra tenha maturidade suficiente para iniciar a produção. Antes desse momento, Antes desse momento, os moluscos precisam ser bem acondicionados em algum lugar com água e que ofereça condições de desenvolvimento. Já no ponto certo para iniciar o processo, as ostras são retiradas do seu ambiente natural e colocadas em um local seco, onde permanecem por pelo menos meia hora. Nesse tempo, geralmente as ostras acabam se abrindo em algum momento, e é aí que os criadores colocam uma espécie de calço entre as conchas para segurá-las entreabertas. Tadinha, gente! Os moluscos que não se abrirem as cascas durante o tempo e que ficarem em um lugar sem água, retornam para o seu habitat e vão passar por nova tentativa em um outro momento. Já os abertos são deslocados para outro ambiente onde é aplicada uma força para que o vão entre as conchas fique um pouco maior. Isso tem de ser feito com cuidado, pois aberturas muito rápidas podem até matar a ostra. Depois, os criadores inserem um núcleo que pode ter muitas variações dependendo da intenção de formato do tamanho final da pérola. Resumidamente, os pontos que envolvem essas variações também contribuem para um eventual aumento no preço desses objetos. Ao final de todo o processo de
implementação, as ostras são novamente fechadas e devolvidas à água. Que dó, né, gente, que eles fazem com os bichinhos. Eu tenho uma pena, né? Por isso que é tão caro essas pérolas, né? Essas joias. O que deixa as pérolas mais caras e preciosas? A produção consiste em um procedimento que pode ser extremamente chocante e prejudicial às ostras. Muitas acabam não aguentando e morrem. Por isso, após o período de 6 semanas, ideal para a recuperação dessas criaturas, elas novamente são retiradas com o intuito de se verificar se inicia um acúmulo de nácar no objeto inserido. Aquela que acaba morrendo, não se conclui o processo, são descartadas nesse estágio. Aproximadamente metade das ostras que se iniciam são perdidas ao longo do procedimento. Além disso, as pérolas podem levar de 6 meses a 6 anos para ficarem prontas. Dependendo do tipo do núcleo inserido nas conchas, ao final, somente 5% das pérolas produzidas terão qualidade suficiente para serem envolvidas na produção de grandes joalherias de luxo. Diversos formatos e tamanhos de pérolas. No caso de um colar ou de joias com mais de uma pérola, esses itens são minuciosamente selecionados entre aproximadamente 10.000 unidades. O intuito é reunir exemplares que possuam características uniformes de cor, formato, tamanho e brilho, a fim de confeccionar os artefatos mais bonitos e luxuosos possíveis. Agora nós vamos falar sobre os diamantes. Chega de tanta pérola. Os diamantes são formados por um único elemento químico, o carbono. Devido à estrutura e às condições em que são formados, ele é a substância natural mais dura conhecida pelo homem. Na verdade, o diamante é uma palavra de origem grega, derivada da palavra adamas, que significa indestrutível. Os primeiros diamantes se formaram há aproximadamente 2,5 bilhões de anos. É formado por um único elemento químico, o carbono, ao contrário da crença popular de que o diamante vem do carvão. Ele raramente tem algum papel na formação dos diamantes. Na verdade, na história da Terra, os diamantes surgiram antes do carvão. Erupções vulcânicas, formados no manto terrestre e ascenderam à superfície por meio de erupções vulcânicas, são formados sob enorme pressão em temperatura por volta de 1050 graus Celsius, aproximadamente 160 quilômetros da superfície. Aqueles formados no manto são estocados em uma zona de estabilidade de diamantes. Erupções vulcânicas muito profundas levam os diamantes à superfície da Terra. Esse tipo de evento é muito raro, sendo que nenhuma erupção desse tipo foi observada, desde que a ciência se tornou capaz de detectá-las. À medida que a mistura do magma e minerais e fragmentos de rochas se aproximam da superfície, uma estrutura de um cano que começa a se formar. E essa estrutura se chama kimberlito. Eles são a fonte de que os grandes mineradores de diamante procuram. O diamante pode ser encontrado também em formação de depressão formação em depressão tectônica, formação em zonas de impacto de asteroides e formação de diamante no espaço. Isso foram planetas desaparecidos, viu, gente? Galerinha, se vocês quiserem saber como o diamante é desenvolvido nessas situações que eu citei, deixe nos comentários que eu faço uma parte 2 do assunto, tá bom, gente? Vamos continuar agora com a esmeralda. A esmeralda é uma gema encontrada em rochas chamadas de ígneas. O processo de formação dessas rochas envolve a solidificação do magma. Ele pode subir para a crosta, geralmente por meio de vulcões, e quando atinge a superfície da Terra, se torna lava e se solidifica. No entanto, se esfriar lentamente na crosta, pode cristalizar e formar minerais.
Os aumentos na pressão também pode fazer com que o magma se infiltre em torno de rochas, muitas vezes fazendo trocas químicas com elas. E assim são formados minerais como a esmeralda, que na verdade é uma variedade do mineral berilo. Qual o nome? Berilo. Do mineral berilo. Berilo. É isso aí. O que eu falei, gente? Berilo. Cirilo. A formação da safira e do rubi. Essas duas gemas preciosas são encontradas nas chamadas rochas metamórficas. Elas são chamadas da seguinte maneira. Elas são formadas de maneira. O magma extravasa do manto e então o vulcanismo coloca as rochas do local onde extravasou sob calor e pressão, o que pode causar mudanças na estrutura química dos seus cristais. Daí o nome metafórmica, devido à transformação química que essas rochas sofrem. Olha, é o que ali? Metamórficas. Ah, tá. Você falou o quê? Metafóricas. Metafórmica. A metáfora da pedra. Este é um processo que leva milhões de anos e poucos lugares no mundo têm minas desses raros cristais, além do rubi e da safira, gemas associadas às rochas metamórficas. Metafórmica inclui o berilo, jade, lápis azul, turquesa, espinélio e zircão. Volta ali no lápis. Qual que é o lápis? Lápis lazuli. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. E aqui eu já vou encerrando este vídeo. Volto amanhã, com certeza, com outro assunto massa para vocês. Deixem o seu like, compartilhe com um amigo. Se você não é inscrito, se inscreva. Esse canal fala sobre muitas coisas diferentes. Fala até de receita, gente. Um super beijos para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.